Olá, queridos, a paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando de quero aqui contar um pouco da história a qual não te contaram. Por isso seria muito importante que você ouvisse esta mensagem onde quer que você esteja. Eu tenho certeza que aonde você estiver, Deus ele vai falar com você através do Espírito Santo no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém, queridos? Eu tenho aqui uma mensagem da parte de Deus ao seu coração. Seria de extrema importância que você ouvisse, aonde, através desse simples versículo, mas que há nele uma grande profundidade, ele pode te levar à salvação, como também aqueles que não dão credibilidade, repito, pode também perder a salvação. Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16, assim está escrito: porquanto. Veja que a Bíblia fala porquanto. A palavra porquanto, ela tem um adjetivo de aceitação, mas ela também traz consigo um adjetivo de rejeição. Porquanto, ou seja, todos quanto vierem. Todos quanto vêm até Ele. Independente se alguém que vem a Jesus seja um alcoólatra, se alguém que vem a Jesus seja um traficante, seja uma prostituta, seja um homossexual, seja um transexual, independente do gênero de alguém que vem a Jesus, todos que vierem a Ele e o aceitarem, esse tem chance de salvação, independente de quem seja. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Certamente você já ouviu essa mensagem inúmeras e inúmeras vezes, ou já leu diversas, ou centenas, ou milhares de vezes, e você nunca entendeu ela. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, porque o mundo em si já é um julgamento. Então, como o mundo em si já é um julgamento, Deus não enviou o seu Filho para julgá-lo, porque o mundo já julga. Ele enviou para livrá-lo do julgamento. Para que você entenda de maneira muito clara, é como, por exemplo, o país da Espanha. Por exemplo, vamos supor que o país chamado Espanha fosse um mundo diferente desse chamado Brasil. E alguém do Brasil vamos supor que fosse super-herói, que pudesse salvá-lo, aquele país ou aquela nação, e se deslocasse do Brasil para a Espanha. E ao chegar na Espanha, todos aceitassem aquilo que aquele brasileiro, na condição de super-herói, estivesse propondo. Toda a Espanha ou todo aquele país seria salvo. Isso é apenas uma colocação para que você entenda o que é salvação. Mas assim como por um lado tem aqueles que aceitam, também aqueles que rejeitam. É mais ou menos o que a Bíblia está nos ensinando. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse, porque a Bíblia diz que o mundo já é um julgamento, o príncipe desse mundo já está julgado. Então o mundo já é um julgamento em si. Então Jesus veio para livrá-lo, a humanidade, do julgamento. Mas agora essa humanidade que Jesus veio para livrá-lo do julgamento ou para salvá-lo, é necessário que elas aceitem, porque aqueles que aceitarem não só serão livres do julgamento, como também alcançarão a salvação mediante Jesus Cristo. Mas aqueles que não aceitarem o que Jesus propõe, vai estar rejeitando a salvação pelo julgamento do mundo. E muitas pessoas estão assim, como disse aqui. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o mundo só pode ser salvo, entenda, o mundo só pode ser salvo se a humanidade aceitá-lo, o que Jesus está propondo, que é livrá-lo do julgamento. E o que é livrar do julgamento? Para ser livre do julgamento, tem que usar o termo que usou o apóstolo Paulo em Gálatas 6,14. Longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Olha a colocação do apóstolo Paulo: o mundo está crucificado para mim,
e eu para o mundo. É como se um não existisse para o outro. É como se o mundo para ele não existisse e como se ele não existisse para o mundo. Você entende isso? Mas você percebe, por outro lado, que a humanidade, inclusive muitos crentes nos tempos atuais que vivemos, o mundo não está da porta da igreja para fora. O mundo está dentro da maioria das igrejas hoje em dia. Porque hoje em dia há pecado dentro da igreja. Hoje em dia há adultério dentro das igrejas. Hoje em dia tudo relacionado ao mundo está dentro das igrejas. A prostituição, o engano, a vaidade, a idolatria, bebida, forró, pagode, tudo que você pensar, balada, tudo está dentro das igrejas. Ou seja, a maioria, infelizmente, eu não posso aqui generalizar, falar todos, mas a maioria elas estão rejeitando a salvação que Jesus está propondo e aceitando o julgamento do mundo. Porque ele veio de fato para salvar o mundo, mas para que o mundo seja salvo, as pessoas têm que deixar o mundo ou fazer a parte delas, como Jesus está fazendo a parte deles. A parte de Jesus é dar chance. A parte que coube a Jesus é dar oportunidade, como ele está nos dando chance, opção e oportunidade todos os dias. Mas eu tenho que fazer minha parte também, porque toda moeda há dois lados. Toda moeda há dois lados. Então, quando se trata de Jesus, ele está fazendo a parte dele, que é nos dar chance e oportunidade. Mas eu tenho que fazer a minha parte, que é deixar o mundo, como diz em Gálatas 6,14. O apóstolo Paulo foi muito preciso, é como se ele não existisse para o mundo e nem o mundo para ele, é como se um tivesse morto para o outro. Então eu tenho que exatamente chegar nesse ponto. Eu também tenho que deixar o mundo, ele vem para me tirar do mundo, mas eu também tenho que fazer minha parte, eu tenho que deixar o mundo, porque ele dá a opção de eu sair do mundo. Só que tem pessoas que Jesus está tirando ela do mundo, mas o mundo continua nela. Tem pessoas que elas não deixam ou não abandonam o mundo. Mesmo Jesus tirando ela do mundo, ela carrega o mundo dentro de si. Ela continua estando na presença de Deus dentro da igreja, com os mesmos hábitos, os mesmos costumes, as mesmas características da velha criatura. Ela continua estando na presença de Deus. Ou seja, ela está trocando a salvação, está rejeitando a salvação pelo julgamento do mundo. Porque ela está na igreja, mas não muda. Ela está na igreja, mas continua mentindo. Eu vou te falar, tem pregadores mentirosos. Cuidado com pregadores mentirosos que está indo tudo para o inferno e está te levando junto. Tem muitas das vezes membro que sabe a verdade, conhece, mas está dentro da igreja e está bebendo. Cuidado, você está perdendo a sua salvação também. Cuidado você que está dentro da igreja, mas não deixa o pecado, você também está perdendo a sua salvação. Cuidado você que está indo na igreja, mas você vai para o pagode, você vai para o rodeio, você vai para o forró, você anda em lugares errados, você também está perdendo a sua salvação. Sabe por quê? Porque você se tornou um conhecedor da verdade, mas você está trocando a verdade de Cristo pela mentira do mundo, pelo julgamento do mundo. Ele vem para livrá-lo do julgamento, mas para que eu possa me livrar do julgamento, eu tenho que tirar o mundo da minha vida. Jesus me tirou do mundo, mas agora eu tenho que tirar o mundo de mim, ou seja, eu tenho que deixar as coisas do mundo. Muitas pessoas estão dentro da igreja, isso serve para pregador, serve para membro, serve para obreiro, serve para o papa, para o cardeal, para o apóstolo, para o bispo, para o pastor, para quem quer que seja. Independente de quem seja alguém estando na presença de Deus, se a pessoa está carregando consigo algo do mundo, ela está perdendo a salvação, não se deu conta aí. Porque a Bíblia é bem clara. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, porque o mundo já é um julgamento, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Ou seja, para que Ele possa me salvar do mundo, assim como Ele está fazendo a parte dele, eu tenho que fazer a minha parte. Ele está me tirando do mundo, mas eu tenho que deixar as coisas do mundo de lado, eu tenho que tirar o mundo de mim. Eu tenho que abandonar as coisas do mundo, como diz lá em Gálatas 6,14. É como se você não existisse para o mundo, nem o mundo para você. É como se um tivesse morto para o outro. Agora, se eu estou na presença de Deus e eu estou carregando o mundo dentro de mim, as coisas do mundo ainda faz parte da minha vida, isso sugere que eu estou dentro da igreja, na presença de Deus, e estou perdendo a minha salvação. Porque Cristo está fazendo a parte dele, me dando chance, opção, oportunidade, e eu estou assim, deixando as oportunidades passar. Eu estou dentro da igreja, mas o mundo está dentro daquele alguém.
Cuidado você que vai ver essa mensagem para que você não esteja passando por isso. Porque hoje em dia se prega muita teoria. Hoje em dia se tem uma coisa que é pregada nas igrejas, é teoria. Mas na prática a gente não vê, infelizmente. A gente vê muita teoria e pouca prática. A gente vê muito barulho. A gente vê muitas profecias. A gente vê tudo se falando do homem. Mas pouco a gente vê da parte de Cristo. Não que Ele não faça. Mas sabe por quê? Porque infelizmente muitos não pregam a verdade. E muitos não gostam de ouvir. As pessoas gostam de ser enganadas. Elas estão na igreja, mas o mundo está dentro delas. Por quanto? Quando fala por quanto, está falando de todos que vierem. Alguém para ser salvo, ela tem que vir a Jesus e renunciar a partir do momento que ela vem. Ela tem que esquecer o mundo. Aquela velha criatura tem que morrer, independente de que ela seja. Seja você um homem sexual, um transexual, seja você lésbica, não importa que você seja. Seja você alcoólatra, seja você prostituta, seja você traficante, seja você um ex-detento, independente, você tem que vir e mudar. A partir do momento que vem até Jesus, você tem que renunciar ao mundo. Se não renunciar, não pode haver salvação. O apóstolo Paulo foi bem preciso. É como se ele não existisse para o mundo e como se o mundo não existisse para ele. Porque uma coisa é esse mundo que vivemos, outra coisa é o mundo para onde vamos. Outra coisa é o mundo para onde vamos. Mas o lugar para onde eu estou indo, eu tenho que deixar as coisas desse mundo, eu não posso levá-la comigo. Então, se eu estou na presença de Jesus, as coisas relacionadas a esse mundo físico, elas não podem fazer parte da minha vida. Só que muitas pessoas estão na presença de Deus, elas não abandonam o erro. Elas não estão dispostas a renunciar. Elas estão trocando a salvação pelo julgamento do mundo, que o mundo em si já é um julgamento. Ou seja, lá no fundo, Jesus está perguntando para mim, para você que vai ver essa mensagem: o que você quer? A salvação ou ser julgado pelo mundo? Porque muitas pessoas vão ser julgadas pelo mundo e não se dão conta, porque não quer renunciar, não quer abandonar o mundo. Aqueles que não querem renunciar, aqueles que não querem deixar o mundo, estão trocando a salvação pelo julgamento do mundo. Eu finalizo deixando essa pergunta no seu coração: o que você quer para você? A salvação que Cristo está te propondo ou ser julgado pelo mundo, como muito está sendo? Essa é uma simples história que todos deveriam contar, mas poucos têm coragem. Mas a gente precisa ouvir a verdade com relação à palavra de Deus. Quando se trata do mundo, o apóstolo Paulo foi muito preciso na colocação. Ele foi muito claro quando ele disse aqui em Gálatas 6,14. Ele disse: mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, ele está dizendo, as coisas do mundo para ele é como se ele tivesse crucificado. E é como se ele tivesse crucificado para o mundo. Ou seja, está dizendo, em mim não há nada do mundo. E no mundo não há nada de mim. É como se um ponto não existisse. Mas hoje, muitas são as pessoas que elas têm mais do mundo do que de Deus. Muitas pessoas, elas têm mais do mundo do que de Deus. Muitas pessoas vivem em festa. Muitas pessoas vivem em lugares errados. Muitas pessoas vivem envolvidas com coisas erradas. Envolvido, melhor dizendo. Muitas pessoas, elas carregam dentro de si o mundo, da onde Jesus tirou ela. Não estão prontas para renunciar. Ou seja, elas estão trocando a salvação pelo julgamento do mundo. Cuidado você que vai ver essa mensagem, para que você não esteja sendo julgado e você ache que está sendo salvo. Não é que Jesus julga, Ele veio para livrar do julgamento. Mas para que você possa se livrar do julgamento, você tem que renunciar ao mundo e não carregar o mundo dentro de você. Por isso que Ele disse: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Quando ele fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo, ele está dizendo que ele enviou para salvar. Mas o mundo tem que aceitar a salvação. E o que é o mundo aceitar a salvação? São aqueles que estão no mundo, esquecer o mundo completamente. É como se o mundo não existisse para aquelas pessoas. E como se elas também não existissem para o mundo. Só que o mundo está dentro da maioria hoje em dia. Então cuidado. Cuidado para que você não esteja sendo julgado e achando que está sendo salvo. Que você possa refletir nessa mensagem. E que você possa se perguntar: qual o caminho eu estou andando? Será que você está sendo salvo? Será que você está salvo? Ou será que você está sendo julgado pelo mundo e você ainda não percebeu? Que você possa refletir. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.